Aleluia. Você está contente de estar na casa do Senhor hoje? Praise Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu estou contente. Oh, não há muitos contentes, alguns estão tristes. Não há muitos contentes. Diga a alguém: eu estou contente. Está contente. Deus quer um povo contente. Eu quero um povo contente. Praise God. Aleluia. Se você pode, abre a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Praise God. Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso e gracioso. No capítulo 12 de Hebreus, versículos 25 a 29. O título desta mensagem nesta manhã, para os amados, para nós todos, começando comigo, é que Deus está falando no meio da turbulência. Deus está falando no meio de turbulência. Vamos ver o texto e depois então nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Você pode, ficamos de pé mais uma vez em respeito à palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12, 25 a 29. Diz assim: vede que não rejeiteis. Estes versículos é um dos avisos que Hebreus fala. São 5 avisos que encontramos em Epístola de Hebreus. Este é um deles. Diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que também, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu gosto deste último versículo, um versículo curtinho, mas diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra para que a nossa fé possa crescer, Senhor. Em nome de Jesus. Podes sentar. Thank you. Obrigado. Turbulência é uma palavra portuguesa que descreve perturbação ou agitação da ordem normal das coisas. Quando perturbação acontece, geralmente não é confortável. Nunca é desejado. Geralmente não é preferido. Você não quer, mas se você sintonizar o seu ouvido para ouvir o que Deus está dizendo, porque Ele está falando, podemos compreender o que está passando na comunidade, no governo, pelo mundo fora, que é ordenado por Deus. Nós, por vezes, não compreendemos. Mas nós, muitas vezes, eu tenho dito aos irmãos para ver as coisas como Deus vê. Olha para a situação como Deus olha. Olha para a tua vida como Deus olha. Veja as coisas como Deus as vê. E se nós estamos sintonizados com o Espírito de Deus, então quando há turbulência, quando há problema, nós podemos compreender as coisas de uma maneira diferente que o mundo não compreende. Isso só acontece quando nós estamos em sintonia com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus dá testemunho da presença de Deus. Jesus Cristo diz que quando Ele vier, Ele vai testemunhar, vai dar testemunha de quem eu sou.
E nós podemos compreender as coisas porque estão acontecendo no governo, na cidade, nas nossas vidas e pelo mundo fora. E podemos compreender que o que está acontecendo é ordenado por Deus. Não, todos nós aqui, eu digo muitas vezes, todos nós temos problemas, amém? Eu levanto as duas mãos. E se eu não caísse, eu levantava um pé também. Todos nós temos dificuldades para resolver. Mas muitas vezes nós somos mais aptos a tentar resolver pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria experiência, pelo aquilo que nós temos experimentado ao longo da nossa vida, do que dar oportunidade a Deus resolver. E quando Deus não é parte do problema, quando Deus não está no meio do problema ajudando-nos a resolver, então há turbulência. Só quando Deus perturba a ordem natural das coisas e você está em sintonia, então Ele diz que você vai descobrir que você é parte de um reino inabalável. Se muitos cristãos andam por aqui e por lá, mas andam semi-derrotados. Eu digo semi-derrotados por causa que eles creem. Eles creem, mas não estão totalmente convertidos ao facto que Deus quer ajudá-los. Deus quer resolver o problema. Deus quer dar sabedoria. Deus quer dar saúde. E quando vem o problema, olham para o problema e dizem, isto é a minha cruz, é a minha cruz. Não. É vida. E tudo na vida está debaixo do controle de um Deus que tem um reino que é inabalável. Aquela palavra fala de um reino que não pode ser mexido. Não pode ser abalado. Não pode ser tremido. É um reino que é fixo, é um reino que é forte, um reino que fica onde está. É um reino que está posto e não há nada, não há homem, não há poder, não há nada no universo que possa mover o reino de Deus. É um reino inabalável. Quando Deus sacode as coisas e perturba as coisas do seu normal e da ordem normal a qual nós compreendemos, é melhor estarmos atentos ao que Deus está dizendo. Você concorda que por vezes Deus deixa coisas vir ao nosso caminho para nos encaminhar? Especialmente se nós estamos fugindo um pouquinho para a esquerda ou para a direita, Ele quer, não. Eu quero-te no caminho reto. E às vezes coisas vêm, eu não estou falando de uma constipação. Eu não estou falando o seu carro ter um pneu furado. Eu não estou falando você precisa de ajuda e tem que chamar o trapaleiro. Não é isso é vida. Eu estou falando quando o diabo vem contra nós por quem nós somos. Eu estou falando quando os poderes das trevas vêm contra nós por causa que nós falamos de um Deus que tem um reino que é inabalável. Quando nós pregamos, falamos a alguém e digo, olha, o meu Deus pode curar, o meu Deus pode salvar, o meu Deus pode libertar. O que é que o teu Deus pode fazer? Só quando Deus sacode as coisas e perturba as coisas do seu normal e da ordem normal a qual nós compreendemos, o melhor é estarmos bem atentos. Porque Deus está falando. Hebreus 12 diz que quando Deus abala a ordem natural de uma coisa, é porque Ele quer que você preste muita atenção. Estes versículos que nós lemos é um dos 5 avisos de Hebreus, em Hebreus. E este aviso é para ouvir, ouve bem o que está dizendo. Ouve bem. Porque Deus está falando. Ele quer que nós prestamos muita atenção, porque Ele tem algo para dizer. E há pessoas que pensam que Deus só está falando quando vem um profeta e dá algumas profecias, ou alguém vem e fala sobre a vida de alguém. Deus está falando hoje, agora mesmo. Deus está falando. Já alguma vez você foi numa viagem de avião? Todos aqui já voámos, não é verdade? E ao longo da viagem você experimentou turbulência. Eu lembro uma vez, eu estava na tropa, eu estava no Marines, eu vim a casa pelo Natal. Nós acabámos o nosso treino
em dezembro, no meio de dezembro que foi, e viemos a casa pelo Natal. E depois tínhamos que voltar em janeiro outra vez para a base. Eu lembro-me que eu via a casa pelo Natal, mas depois fomos. Depois fui outra vez, tive 2 semanas, parece que não me engano, e depois fomos outra vez, voltamos outra vez para o serviço. E eu desta vez eu vim de South Carolina e agora eu ia para North Carolina, para uma base chamada Camp Lejeune. Talvez já viram um anúncio de televisão do Camp Lejeune. Okay. E nós voámos fomos de Providence até North Carolina, e em North Carolina pegámos num outro avião, numa companhia que os irmãos talvez nunca ouviram, que é o Piedmont Air. Alguém já falou do Piedmont? Well, o Piedmont Air tem a fama de serem os cowboys do céu. São os cowboys dos ares. E com razão. Eu tenho voado muito e tenho sentido muita turbulência, mas como aquele dia, nunca senti. E nós pegámos em North Carolina, no aeroporto, pegámos aquele avião de Piedmont e fomos para outro aeroporto da North Carolina, o qual ia ligar à base. Ok, mas aquela viagem foi curta, talvez 1h30, 2 horas, mas aquele avião, eu acho que deu mais saltos para cima e para baixo que ele voa direito. Oh, meu Deus, que eu me lembro, foi a única vez que eu apertei o cinto bem apertado, peguei nas mãozinhas do assento e sentei-me ali e daqui não saio. Eu nunca vi. Depois vieram-me dizer que aquela companhia são conhecidos como os cowboys dos ares. Turbulência. Ninguém gosta. O avião começa a balançar para baixo, para cima. Eu não sei se vocês viram na televisão ou viram na computer, que há um tempo atrás, não há muito tempo, houve um voo que teve grande turbulência, que eles até foram bater no teto do avião. Já alguém viu isso? Yeah? Turbulência. O avião vai para a frente, vai para trás, para cima, para baixo. E você fica um pouco nervoso. Você aperta o cinto bem apertado, segurança ali. Que já está apertado, mas você quer ter certeza que está bem apertado. Você agarra nas alças ou nos lados do assento, como se isso fosse ajudar alguma coisa. E você tem aquela experiência. Eu ouvi alguém contar uma história de um sujeito que foi voar, foi de viagem, e ele sentou-se ao lado de um padre. E houve turbulência. E o padre acertou o cinto, pegou no seu banco ali, e o homem agarrou-se ao padre. E o padre disse: mas estás a agarrar a mim? É porque se tu fores, eu vou também. Eu quero ir para onde tu vais. Turbulência mete medo, as pessoas ficam nervosas. Eu lembro-me de uma viagem do Haiti, que teve grande turbulência, e a senhora estava ao meu lado, ela começou a orar, ela já quase pôs o avião todo a orar. Turbulência. Mas você também conhece o sentimento que você sente, ou que nós sentimos, quando o piloto fala pica naquele interfone sobre a turbulência, e ele diz: atingimos alguma turbulência a 35 mil pés, mas vamos descer um pouco, alguns 1000 pés, para termos mais suavidade. E só vai durar 15 a 20 minutos. E nós descansamos mais, não é verdade? Nós ficamos mais relax. O cinto se aperta um bocadinho. Você aprecia a sensação que você tem quando acaba de ouvir a sua voz, a voz do piloto? Um homem que nós não conhecemos quem ele é. Talvez nem o vimos à entrada, que ele estava sentado no seu lugar, talvez. Mas é aquele homem que está em controle deste avião, o qual pode muito bem afetar a sua vida de maneira negativa. Se você aprecia ouvir a sua voz, que acalma a incerteza e a insegurança que você está experimentando. Deus promete e por vezes cria turbulência em nossa vida e em nossa circunstância, para que possamos prestar mais atenção, porque agora queremos ouvir mais do que Ele tem a dizer na turbulência que estamos passando. E um dos nossos problemas é que nós nunca damos a oportunidade a Deus de falar
ao nosso problema. Nós queremos que Ele resolva o problema. Mas não dando oportunidade a Ele falar ao problema. Senhor Deus, eu estou passando assim. Senhor Deus, resolve. Senhor Deus, faz assim. Senhor, faz assado. Faz isto, faz aquilo. Sabes o que eu estou passando. Mas nunca damos a oportunidade a Ele falar ao problema. Por isso eu digo, proclama Jesus sobre a tua família. Proclama Jesus sobre o teu lar. Proclama Jesus sobre o teu casamento. Proclama Jesus sobre as tuas crianças. Proclama sobre a tua escola. Proclama sobre o seu ofício. Proclama Jesus. Deixa que Ele fale à tua vida. Não o mandes fazer assim, não o mandes fazer assado, não o mandes dizer assim, diz assado. Deixa que Ele fale, Ele atua na tua vida. Porque Ele pode estar deixando turbulência vir à tua vida para que tu possas encaminhar e ouvir o que Ele está dizendo. E nós só ouvimos o que Ele está dizendo quando temos ouvido abertos em sintonia com o Espírito de Deus. Se Ele quer levar você para uma carreira nova, Ele deixa que algo possa acontecer para que você tenha uma carreira nova. Se Ele quer que você preste atenção à sua direção, Ele cria tribulação na sua circunstância para que você dê ouvidos à sua liderança. Ele conhece você, ama muito o dinheiro e não confia nele para o abençoar, confia na sua palavra. Ele começa a mover as coisas para que você deixe de amar o dinheiro e ame aquele que pode abençoar a tua vida. Deus cria turbulência na sua situação porque Ele que você ouça e se chegue mais perto a Ele do que você estava anteriormente. Se dia após dia nós devemos estar crescendo na nossa fé, Deus está-nos aperfeiçoando dia após dia. E é com essas experiências, é passando pelo deserto, é passando pelo vale, é passando pela tempestade, é passando pelo fogo, que Ele vai nos aperfeiçoar. O mundo está experimentando grande turbulência. Esta pandemia do Covid, Deus está falando. As variações na natureza, Deus está falando. Avivamentos pelo mundo fora, Deus está falando. Então é melhor prestarmos mais atenção para que quando nós não estamos atentos a Deus, a turbulência toma controle da nossa vida. Mas nós sempre temos um piloto que quando ele fala, a turbulência para, Sara. Não fique zangado ou bravo com Deus quando as coisas acontecem. Porque a Bíblia nos ensina que Ele corrige os que Ele ama. Você ama o Senhor Deus? Você crê que Ele te ama? Então dá a oportunidade ao Espírito Santo de corrigir o teu caminho. Porque todos nós, começando comigo aqui atrás, meus amados, todos nós precisamos de ser corretos. Ou sermos corrigidos, vamos dizer assim. Todos nós precisamos de ser encaminhados. O problema é que nós nunca, por vezes, não damos oportunidade a Deus encaminhar-nos. Porque por vezes Ele vem falar por um irmão, ou por uma criança, ou por qualquer outra maneira. Ele fala e nós não estamos ouvindo. Porque não foi o pastor que disse. Não foi o missionário, não foi o profeta que falou. Foi o meu irmão João, ou a minha irmã Maria. Ela que me deu o conselho. Mas quem são eles? O pastor não disse nada. Nós não estamos ouvindo Deus falar, meus amados. Ele está falando na natureza. Ele está falando no meio do povo. Ele está falando com estes vídeos, está passando, ele está falando, volta para mim, ouve o que eu estou dizendo, o tempo está curto, volta para trás. E o mundo não está ouvindo. E podemos dizer que a igreja está arrefecendo porque não está ouvindo. Eu estava falando com o pastor Mudança, hoje eu estava lendo um artigo sobre um ministro que tem três campuses, 3 igrejas grandes. E ele diz, você pode ler isto na sua computer, procurar o nome dele, eu posso dar o nome dele, Andy Stanley. Eu não tenho vergonha de dizer o nome dele. Andy Stanley. E você pode ver, pode pôr lá no Google, o que é que Andy Stanley crê? E você pode ler lá que ele diz, eu jamais digo, a Bíblia diz assim. Eu jamais digo que o Velho Testamento é assim. Porque estamos num tempo moderno e ninguém quer ouvir isso. Você pode ler isto tudo lá, se quiser. Vai procurar lá. Mas tem 3 igrejas grandes, cheias, milhares. Porquê?
Porque o povo não está ouvindo o que Deus está dizendo. O Deus está ouvindo o que o homem está dizendo. Deus está ouvindo o que o doutor, o profeta tal está dizendo. O povo está ouvindo o que aquele que tem uma igreja grandíssima está dizendo. Programas de televisão, livros escritos. O povo está ouvindo o que ele está dizendo. Mas o povo não está ouvindo o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo é: volta para mim. Volta para mim. Se nós voltarmos lá ao texto que nós lemos, olha o que ele diz. Vede que não rejeiteis, Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Nós temos grandes pregadores, grandes oradores, grande povo, grandes homens e mulheres de negócio que podem dar grandes exemplos e grandes conselhos como lidar com a vida, lidar com finanças, lidar com família. Milhares de livros têm sido escritos sobre o casamento, milhares de livros têm sido escritos sobre ser pai e mãe. Mas nós vimos que no nosso mundo o pai e mãe por vezes não existem. Os casamentos estão quebrados. O mundo está com vírus, está contaminado. O Billy Graham, ele disse, quando aconteceu aquilo 9/11, aquele ataque em Nova Iorque, ele disse: Deus está falando, o povo não está ouvindo. O mundo está experimentando grande turbulência. Então é melhor nós darmos ouvidos. Porque nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aquele pelo qual Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos liberdade, tivéssemos vida eterna. Nós somos aqueles que temos o poder na nossa língua de mudar as coisas. Em falando de Jesus ao problema, em passando tempo em oração juntos. É melhor prestarmos mais atenção para que quando nós não estamos atentos, turbulência vem ao nosso caminho. Mas Deus criando turbulência em nossa vida é uma boa coisa. Amém? O avião saltando para cima, para baixo, para os lados, é uma boa coisa, não é? Mas quando Deus toma conta do problema, é uma boa coisa. É uma boa notícia. É uma boa notícia no meio de uma situação ruim. Porque Ele diz o que está fazendo é criando uma separação. Ele diz no versículo 27, removendo aquelas coisas que podem ser abaladas. Portanto, turbulência é uma situação desconfortável, mas é projetada para produzir algo melhor. A partir do reino espiritual para as nossas vidas, quando Deus faz algo na nossa vida, tem dois frutos. Tem fruto para nós próprios, como seres humanos, e está fruto no mundo espiritual. O nosso espírito ganha desta turbulência que Deus, por vezes, deixa acontecer na nossa vida. Porque Ele quer que as coisas que podem ser abaladas, saiam. Porquê é que Deus deixa a turbulência acontecer nas nossas vidas? Porque Ele vê que temos-nos pegado ao físico, ao materialismo, coisas criadas, às coisas que os cinco sensos participam. Quando nos apegamos ilegitamente no reino errado, então Ele cria uma turbulência, uma perturbação para nos despegar e não estar excessivamente conectados ao reino do mundo. Deus quer que nós somos o povo de Deus. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo e lidamos com o mundo como vida, lidamos com a terra como vida, mas a nossa morada, a nossa mansão, o nosso futuro, a nossa eternidade não é aqui, meus amados.
E quando nós nos pegamos ilegitamente ao reino errado, então ele cria turbulência, uma perturbação para nos despegar e não estar excessivamente conectados com o reino deste mundo. Eu quero terminar com as palavras, meus amados. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se o mundo não nos aborrece, meus amados, nós temos que ir aos nossos joelhos e arrepender. Se as coisas desta terra não nos aborrecem, eu não estou falando meus amados, eu não estou falando num carro bom, uma boa casa, um bom trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no espírito deste mundo. Se o espírito deste mundo não nos aborrece, então nós temos que averiguar a nossa salvação. Porque quando Jesus Cristo entrou no nosso coração, as coisas mudaram. O seu pensamento mudou. A sua vida mudou. O seu falar mudou. Os lados que você ia, você já não vai. A maneira que você falava, já não fala. Como você tratava os seus amigos e família, já não faz. Porque agora Jesus Cristo vive no coração. Só se o Espírito do mundo não nos aborrece, meus amados, nós temos grande problema. E é por isso que a igreja está arrefecendo. É porque muitos estão tolerando o Espírito do mundo. Alguém perguntou a este sujeito, Andy Stanley, o que é que ele pensava da imoralidade. E ele disse, são todos bem-vindos e nós toleramos a todos. Parece uma coisa boa, não parece? Quem é que não quer ser tolerado? Mas há um grande problema com essa teologia. É que a Bíblia diz para nós sermos separados. É o que este aviso, é o que este versículo que nós lemos agora em Hebreus fala. Nós temos separados. Jesus Cristo veio à cruz do Calvário para nos separar. Ele veio à cruz do Calvário para nos separar para a glória do Pai. Porque nós éramos todos do mundo, uma vida pecadora, um coração pecador, tudo errado, tudo contra Deus. Mas Ele veio nos separar, Ele veio nos salvar, separar. Ele diz, ok, agora o meu sangue está derramado, jamais tu és ali, agora que és em mim, és daqui. Ele veio para nos separar do Espírito desta terra. Nós estamos no mundo, mas não devemos estar amarrados pelo mundo. Por isso não devemos tê-lo como nosso reino. E quando os filhos de Deus se amarram ao mundo, eles deixam que turbulência venha e aconteça. Mas se estamos sintonizados e ouvindo porque Ele está falando, quando Ele perturba a ordem natural das coisas, então Ele diz que você descobrirá que você faz parte de um reino que não pode ser movido. Aleluia. Eu sou parte de um reino que não é movido. O reino de Deus. Deus deseja fazer é elevar-nos para um novo nível de realidade espiritual. De um reino que não está preso. Um reino que não treme quando tudo mais ao seu redor é abalado para cima e para baixo. Quando tudo ao redor de nós é perturbado, está tremendo, está desconectado, então Deus está permitindo que o temor revele um reino inabalável. O mundo precisa ver em nós um reino inabalável. O mundo precisa ver em nós uma igreja que é inabalável, uma igreja que está firmada nos preceitos e conceitos da Bíblia, em Jesus Cristo da Bíblia. E não uma igreja que vacila para aqui e para lá conforme o vento vem. Conforme as pessoas entram, a qualidade e a quantidade do povo, então que eles fazem a sua doutrina. O mundo precisa ver uma igreja que está firme num reino inabalável, um reino que não pode ser movido, um reino que tem um rei o qual não pode ser tirado, ele tem controle de todas as coisas. Um menino estava viajando por avião, uma história engraçada que eu li, e este menino estava sentado ao lado de uma senhora mais idosa. E o avião passou por turbulência muito forte.
E todo mundo estava gritando no avião. Porque abalou de repente e estava tudo de um lado para o outro. Mas o garoto estava sentado lá no seu banco, brincando um jogo. Ele estava apenas se divertindo com aquele jogo. E esta senhora mais idosa ficou irritada com ele e disse: por que é que pode estar tão calmo quando todo o avião está perturbado? E ele olhou para esta senhora e o garotinho disse: o meu pai é o piloto. E ele disse: mas como pode tudo estar acontecendo ao seu redor e você é tão calmo? E ele disse outra vez: porque o meu pai é o piloto. Quando você sabe com quem você está conectado, então enquanto todo mundo está passando por turbação, você sabe que está dirigindo por um ser confiado. Tem você tal conexão com o reino de Deus, um reino inabalável. Deus deixou o seu povo passar fome no deserto. Por quê? Para que eles reconhecessem que Deus podia alimentá-los. Deus deixou o seu povo ter sede no deserto. Por quê? Para que eles reconhecessem que Deus podia saciar sua sede. Deus deixou o seu povo passar por grandes dificuldades no deserto. Por quê? Porque queria saber o que é que estava no seu coração. Deuteronômio 8, versículos 2 a 11 diz assim: Nós às vezes nós falamos sobre o trajeto do povo no deserto e nós dizemos: o povo foi rebelde, mas Deus os abençoou. Deus deu carne, deu pão, água, suas vestes nunca se estragaram. E nós quase sempre fixamos a mensagem à volta do facto que Deus os abençoou e tomou conta deles. Por muito rebeldes que eles fossem, Deus os guardou e os guiou e os abençoou. E nós quase sempre fixamos a mensagem à volta da bênção de Deus sobre o seu povo. Mas eu quero que você ouça uma coisa nesta manhã. Deuteronômio 8, 2 a 11 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A palavra guardarias, futuro. Deus deixou o povo passar pelo que eles passaram para saber se eles iam ser mesmo o seu povo no futuro. Olha mais o que ele diz. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O versículo 4 diz: Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Não se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. E agora Deus diz assim para eles: Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales das montanhas, a terra de trigo e cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Linda terra. Foi a terra que Deus prometeu a eles. Mas agora o versículo 10 e o versículo 11 são muito importantes para nós compreendermos porque é que Deus deixou que eles passassem fome, passassem sede,
tiveram tribulação no deserto, foram atacados, foram perseguidos no deserto. Houve uma razão porque é que Deus deixou isso tudo acontecer na vida do seu povo. E nós sempre fixamos nas bênçãos. Mas houve uma razão porque é que Deus deixou aquilo acontecer a eles. Versículo 10 diz assim: quando depois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E ele diz: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Por que é que Deus está falando, meus irmãos? É para que nós possamos voltar ao lugar que pertence aos filhos de Deus. Para que nós nos arrependemos do nosso pecado, do nosso mal pensar, do nosso mau olho, da nossa crítica. Para que nós nos arrependemos de quem nós somos e deixarmos Deus ser quem Ele quer ser em nós. Por isso a igreja está arrefecendo, é porque o homem já não quer que Deus seja o seu Deus. Neste país aqui, temos um país de riqueza, por muito problema que tem tido na economia e tal, mas temos um país de riqueza. Em comparação com outras partes do mundo, nós somos um país riquíssimo. Não nos falta nada. Quem é que está aqui pode dizer que já não tem um pãozinho na sua mesa? Ou tem um pratinho para pôr o pãozinho? Ou uma colher para comer a sua sopinha? Nós somos um povo abençoado, meus amados. A Bíblia diz que o Filho de Deus nunca vai pedir esmola. Então, mas porquê é que o homem está cada vez mais afastando de Deus? É por isso mesmo que está aqui dizendo. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueças de quem te deu o farto. Guarda-te para que não esqueças de quem te deu a boa terra. Porquê é que Deus deixou-os passar fome até que eles pediram, revoltaram-se e Deus abençoou? Porquê é que Deus deixou que eles passassem sede até eles se revoltarem e depois Deus abençoou? Em facto, que eles revoltaram-se de maneira que até Moisés perdeu a entrada na terra prometida por causa disso mesmo. Que eu fico tão irritado com o povo. Porquê? Porquê é que Deus achou, vamos pôr nas palavras que estamos falando hoje, porquê é que Deus achou turbulência vir ao seu povo? Porque o seu povo não se esquecesse que foi Ele que lhes prometeu a terra de leite, de mel, de tudo que necessitavam. E o grande problema conosco hoje, meus amados, é que muitos de nós já provaram a graça, a bondade de Deus, mas se afastaram dela. Porque já se esqueceram quem lhes deu a boa terra. Têm negócios agora, mas já se esqueceram quando não tinham nada e oraram e Deus abriu a porta. Deus deixa-nos passar por momentos difíceis, turbulentos, para nos preparar para as bênçãos que Ele tem para cada um de nós e para não esquecer que Ele é o Senhor de um rei, Senhor Deus de um rei, de um reino inabalável. É você parte deste reino? 100%. Corpo, espírito e alma. Tudo. Como nós dizíamos na escola, cabeça, tronco e membros. Ou é você só parte do reino quando calha bem. Quando a terra é próspera para a sua vida. Deixa este vir consigo. Nós vamos começar a orar amanhã. Venha orar. E se não pode orar connosco, ora em casa, mas ora. Ora, medita. Aproxima-te de Deus cada vez mais. Porque Ele está falando. Nós temos visto a natureza mudar. Onde é que já ouviu na Nova Inglaterra, em janeiro, 40 temperaturas, chuva e não havia sinal? Eu lembro quando nós éramos crianças, viemos para os Estados Unidos, em novembro já tinha neve pelo joelho.
Depois íamos para a escola, já íamos a pé. O meu pai comprou umas botas de borracha. Era só borracha, não tinha nada por dentro. Punhamos os sapatos lá dentro. Lembras-te? Quem é que se lembra disso? Aquelas botas de borracha, punhamos os sapatos lá dentro. Mas aquilo não aquecia nada. Aqui apenas ficavam os pés eram secos. Mas não aquecia nada. Chegávamos com os dedinhos dos pés tremendo. Que é apenas um sapato de borracha. E nós temos visto a natureza mudar. A Flórida está mais fresca. A Califórnia já caiu neve. Deus está falando. Está a guerra aparecendo aqui, guerra aparecendo acolá. Está uns atacando aqui, outros atacando acolá. A imoralidade que está cada vez pior. O divórcio está cada vez pior. Mais. A igreja está cada vez mais arrefecida, está arrefecendo. O Espírito de Deus está querendo falar, está querendo tocar, está querendo moldar, mas o homem não deixa. Deus está falando. E estamos nós ouvindo. Ou estamos nós só preocupados com alguma coisa? Ou estamos nós ouvindo o que Deus está dizendo? Eu digo uma coisa, meus amados. Eu creio que o diabo está ouvindo, porque ele sabe que os seus dias estão contados. Eu estava lendo um artigo aqui há um tempo atrás sobre isso. Ele sabe que os seus dias estão contados. Por isso, ele está criando, eu não sei dizer em português, mas em inglês é a palavra havoc. Está criando tribulação, vamos dizer assim, em toda a face da terra. Porque os seus dias estão contados. E estamos nós ouvindo o que Deus está dizendo. Let's pray. Vamos orar. Pastor Bonança, venha orar ao Senhor.